E aí, galera, bora o Dota aqui. Vim trazer uma mãozinha de dúvida que eu tive jogando grind ontem, domingo, no torneio 109 Freeze Out do PokerStars. A mesa chegou em gap, o bottom abriu, com por volta de 50 blinds. Eu tenho essa que é praticamente uma defesa de quase puro call, mas que envolve 3-bets à medida que as stacks vão ficando um pouco mais longas. Majoritariamente a composição do meu range de 3-bet aqui pré-flop vai ser algumas mãos com blocker orientados, à medida que eu tenho mais voltado para 40 blinds, tipo rei 4 offices parado para balancear a parte do topo, né, junto com as rei, as damas suíte dessas mãos. E à medida que vai ficando mais longa, eu vou tendo mais connector suíte e algumas Broadway suítes também para estar balanceando essa parte boa. Essa mão quase que um puro call. Essa é uma terceira que eu praticamente não vou ter lead pelas minhas quantidades de mãos ruins em relacionado às boas. Meu vilão vai ter bem mais mãos boas que eu. Acho que é praticamente full check. Vai chegar no oponente. O que eu espero é que ele tenha uma estratégia de bet mixada entre bet baixo, bet alto ou check. Mas eu acho que a grande parte das vezes o pessoal peca em ter quase uma estratégia de only bet baixo ou check. Pelo field ser talvez ser um pouco melhor qualificado, ele me deu uma estratégia bet alto. Essa é uma puro call, segundo par. No turn é um break, check. Eu espero que pela estratégia do flop, ele já tende a ter uma polarização no range dele que está se betando no flop. Na size mais alta, eu já acho que esse brick vai ser uma carta favorável para ele se betar com uma frequência razoável. A size aqui poderia ser uma size geométrica, né, no caso de tentar encaixar para um size pro river, ou tentar ser uma size um pouco maior. Na estrutura de pote, acho que o Solver gosta muito de ter uma estrutura de pote aqui, mesmo que a SPR no river fique ruim, mas acho que na prática pode ser que intuitivamente ele possa ter uma size maior. Não acredito que ele vai ter bets mais baixas depois de ter feito size em alta no flop. Então eu acredito que realmente quando ele faz size alta flop, chega um turn brick, ou ele vai checar, ou ele vai estar size para tentar encaixar para o river, ou uma size muito alta, tipo pote. Não acredito que Chove entra nessa estrutura ainda. Eu vou de check, ele bet por volta de 66% do pote. Eu acredito que essa mão aqui, pela quantidade de mãos que eu vou ter, que ainda vai ser um puro call. Tem vários 8 aqui que eu já acho que fica indiferente no flop quando ele bate numa estrutura popularizada. Mas no turn ele vai ter turn nessas mãos indiferentes, então eu já vou estar foldando um pedaço delas. Em vez da estrutura polarizada, eu vou estar jogando a maior parte das vezes para uma espécie de bluff catcher, que eu vou estar querendo defender pelo menos essa dama 10 com uma frequência quase que inteira. Call e o river vê um rei, essa foi a minha dúvida. Joguei de check, o vilão chovou. Eu fiquei um pouco desconfortável, tido que esse combo aqui bloqueia parte das mãos dele que ele poderia ter na estrutura de blefe aqui, apesar de eu esperar que a estrutura de blefe dele não seja tão dama orientado, talvez na prática possa ter, ele ter alguns dama 9 de espadas, alguma coisa assim, mas eu acredito que essas mãos têm estruturas que betam baixo no flop, ao invés de betar só alto, e que caso elas entrem para a estrutura de bet alta, ele vai betar alto turn e vai querer chovar river também, mas na hora eu pensei que talvez eu tenha um 10 e 2 que bloqueasse bem pouco do range dele que estaria blefando aqui no river, seria mais interessante que a dama 10. Isso só vai ser verdade à medida que o vilão tenha algumas damas também blefando essa estrutura. Então ele precisa de ter dama X jogando por 3 bets, bet flop, turn e river nessa estrutura polarizada para que isso aconteça e seja bom. Então tem algumas mãos tipo valete e dama que talvez não sejam tão intuitivas assim dele estar jogando assim, blefando river, talvez uns valete 9 seja mais interessante. As e dama eu acredito também que ele não vai blefar river caso ele entre para essa estrutura, e esse river é péssimo, né? Então ele tende a jogar por check no river. Então, à medida que as damas não fizerem parte do range que ele deixa de blefar aqui, ou seja, se ele blefa dama X, eu não quero ter dama, fica mais interessante de eu ter a dama, porque seria parte dos meus melhores 10. Então, à medida que ele tem damas no range dele de blefe, eu não quero ter dama. À medida que ele não tem, eu quero ter dama porque torna-se parte dos meus melhores 10 de kick, e também torna-se majoritariamente a parte que combina com os reis aqui nessa estrutura e bloqueia o cara de rei dama, essas paradas, que são mostras que ele também vai chovar o river. Então, uma solução ótima que eu busquei, o range de IP estaria abrindo por volta de 54%, seria um range mais ou menos desse. A minha estrutura do out of position teria essa composição de cartas com kickers semi-broadways aqui conectadas, que teriam tribetando, essas broadways conectadas aqui, então um range de 66%, tem várias bons aqui, né? De defesa, bons muito ruins nessa estrutura de board, valete 3 off, essas coisas. Bom, eu dei a size de 33,66 no flop, 33,66,105, que foi o jogado por ele, e no river 66 ou chove, dependendo da estrutura, né? Então, vamos lá. No flop, a minha estratégia, a minha equidade
primeiro ranqueado dele é 60-40, então ele tem várias mãos com equidade bem grande relacionadas às minhas nessa estrutura. Quando eu jogo por check, ele realmente tem as três estruturas, ele check 22% e balanceia beta 33% e 66% assim. Ele entrou para uma estrutura de bet 66%. A minha mão, que é o dama 10 ali, é um puro call, beleza? Então eu vou estar foldando 56% do range. E dentro desse 56% eu quase não tenho raise, porque eu estou enfrentando uma estrutura polarizada, e ela ainda existe, mas é com frequência bem baixa. E quando ele beta, eu dou a maior parte das vezes o call. Então eu joguei por call, o turn foi um 5 de espadas, eu vou por check. E aqui é o que eu esperava que acontecesse também. Ele check metade do range, quase nunca tem bet baixo, né, que é desprezível, à medida que a aproximação vai ficando cada vez mais precisa. Né, se eu deixar isso rodando um pouco mais tempo, a simulação vai sumir essa estratégia aqui. E ele tem bet 66% e bet overpot 105% com uma frequência razoável, né, juntando as duas aqui quase que 50% das vezes. Então, você passa por cima aqui, você consegue ver que ele tem várias mãos aqui nessa estrutura que estão indo para essa size mais alta. Então, ele tem vários reis aqui, rei vala, ele tem rei 10 entrando aqui, que seriam dois pares, ele tem rei 9. Então, tem vários reis aqui, rei 5, são dois pares. E ele tem uma estrutura de 5 aqui que ele está usando para blefar nessa estrutura polarizada. Então, ele tem 9 e 5, 10 e 5, que essa aqui seria a parte quase que não intuitiva que o field talvez não pratique com tanta frequência. Então, você vai pegar a maioria das vezes no showdown bias lá, que é o cara que leva pro showdown, você não vê essa parte da estrutura betando turn, quando entra para uma estrutura polarizada, mas tem os seus métodos e é um pouco interessante você pensar neles. Mãos como 4-3 suíte, de 5-3, então tem várias mãos aqui que ele está pegando para blefar que não são intuitivas e que talvez na prática o pessoal blefe bem mais esse valet dama, dama 10, dama 9, do que explicitamente essa parte do 5x. Bom, quando ele entra para a bet de 95 aqui, meu dama 10 ele ainda não é indiferente para foldar, ele começa a foldar algumas mãos, mas ele quase que puro call nessa estrutura. Então, joguei por call e o river foi um rei de copas, se eu não me engano. Isso, rei de copas, eu desenvolvo uma estrutura com 15% de lead aqui, que eu acho que na prática nunca aconteceria. Joguei por check, ele chova todos os reis, perceba que a quantidade de damas que ele chova nessa estrutura aqui. Ele tem valete dama, dama 10, alguns dama 9, bem poucos. Então, perceba que ele quase não tem damas aqui nessa estrutura aqui que chova o river por blefe. E que o que acontece é que a maioria das vezes que ele vai blefar esse river, tem pouco 5x também que ele está entrando nessa estrutura, mas a grande parte das vezes são mãos muito ruins mesmo, 4-3, 7-4 suíte, de algumas mãos assim, e para tentar equilibrar tem alguns IX off, porque a relação dele aqui, ele vale de 7 suíte, a relação entre valor e blefe dele aqui fica reduzida à medida que bate o rei ali e ele perde em quantidades, então ele tem que equilibrar isso aqui com algumas coisas. Tem dama 3, dama 2, dama 4 aqui, então assim como tem dos valetes, então não seria tão expressivo assim. Então, como ele não tem essa parte aí com grande parte das vezes que vai ter check and turn, à medida que chova, eu tenho que ter o dama 10 aqui, defendendo com uma frequência ainda razoável, e à medida que os meus 10 vão ficando mais fracos e bloqueiam menos do range, que pode estar blefando, torna-se pior. Então, o 10 e 3 aqui nesse caso, ou 10 e 2, seriam pior do que o dama 10 por causa de hierarquia das cartas, já que o vilão não está blefando a parte da estrutura de tanta dama X assim, e talvez esteja equilibrado com a parte dos 4x, por exemplo. Beleza? Então, essa seria a mãozinha aí. Eu joguei por fold, optei por fold. Talvez versus o field, que possa estar blefando um pouco mais de mãos nessa região aqui, ter a importância de ter a bloca seja um pouco mais interessante. Talvez pagar aqui com 10 e 4 suíte, 10 e 4 suíte seja melhor do que pagar com dama 10. Beleza? Essa foi uma das mãos do torneio de 109 que eu joguei no PS esse final de semana. É um torneio freeze out. E é isso. Valeu, turma. Abraço.